Saudações programáveis, alquimistas e alquimistas! No vídeo de hoje a gente vai aprender duas coisas. Coisa número 1, como é que passa uma função por parâmetro? Como é que faz isso? E coisa número 2, como que faz para ter função sem nome? Que história é essa? Vamos ver, vamos lá. Para a gente começar, tem aqui um arquivo feito em Elixir, e ele é um módulo chamado números, e ele tem uma função já com quadrado. Para mostrar como é que é, vamos lá. Carregar aqui o módulo números no IEX, o Elixir interativo. Aí eu faço assim, números.com quadrado, e eu passo, por exemplo, o número 2. E ele vai me retornar uma tupla, o número 2 e o número 2 ao quadrado. Tal qual, aqui ó, 2, o x e o x vezes o x. Se eu passar o 3, vai vir 3 e 9 e assim por diante. Agora, eu queria também que tivesse uma função nesse módulo números que fosse assim, números.quadrados, que quando eu passasse uma lista, por exemplo, 2, 3 e 4, eu queria que ao invés de dar erro, ela me retornasse assim, ó, 2 aponta para 4, 3 aponta para 9, isso é um mapa em Elixir, tá? Parece um dicionário de Python, um objeto de JavaScript. E 4 para 16, que são os respectivos valores ao quadrado. Ah, como é que faz isso? Ainda não dá para fazer. Bom, map.new ao resgate. É um módulo que já tem no Elixir, que faz assim, você passa uma lista, por exemplo, a nossa lista 2, 3 e 4, e você passa uma função por parâmetro. Que? É isso, o segundo parâmetro a gente faz assim, números.com quadrado. E aí a gente aperta Enter e a gente ganha esse mapa. Que história é essa? Ó, perceba que se você olhar é a mesma estrutura, 2 e 4, dessa aqui, 2 e 4. Então, de alguma forma, que a gente não precisa entrar no detalhe ainda, a função map.new sabe pegar o 2, associar com essa função aqui, que é o números.com quadrado, e aí o 2 vira o x da função, e aí essa dupla, né, de dois elementos vira uma parte do nosso mapa. De alguma forma, o map.new sabe fazer isso. A gente não vai entrar no detalhe, mas a coisa legal é que a gente aprendeu que aqui eu estou passando um nome de função por parâmetro, ok? Então, ao invés de eu chamar a função, quando eu faço assim com parênteses, é só eu colocar esse tal de e-comercial e depois /1. Esse /1 é só a quantidade de parâmetros, né? Como aqui só tem um x, então vai ser 1. E é assim que faz. Então, vamos chegar no que a gente queria, que era ter aqui uma função chamada quadrados. Fica assim, ó, def quadrados, aí vai receber uma lista por parâmetro. E aí o que eu vou ter aqui? Bom, vou copiar essa resposta já. Tá certinha? E aí a única coisa que eu não vou precisar é chamar o módulo de novo, porque já está dentro do módulo números. Ok? Então, quando eu chamar a função quadrados, ele vai aproveitar a função map.new. Ops, e aqui é lista, né? Lista. E aqui é a função com quadrado, essa função que está ali em cima. Que eu estou passando ela por parâmetro ao usar esse e-comercial e também o número de parâmetros dela. Tá, aí eu vou fazer assim, code.compile para compilar o arquivo números.tx. Ah, ele dá umas warning aqui, vamos ignorar. Vamos só tentar repetir o que a gente tentou fazer antes, que tinha dado erro. Números.quadrados, passo a lista, e eu quero o número à esquerda e seu quadrado à direita no mapa. Tadã! Olha, legal, né? Funciona muito bem. Agora, significa então que a gente aprendeu a coisa número 1, ou seja, funções por parâmetro. Então é assim que passa funções por parâmetro. Agora, se vocês lembram, a coisa número 2 que a gente queria aprender é funções sem nome. Tá, para pensar nisso, vamos pensar num exemplo bem com uma variável, sem ser com função ainda. Então imagina assim, eu tenho essa função aqui, string.upcase. Aí eu quero pegar o meu nome e fazer ele ficar tudo maiúsculo. Parece normal, né? Em Python tem outro nome, mas é uma função
bem comum de módulo de string. Agora, já pensou se toda vez eu tivesse que fazer assim, nome, recebe, Giovanni, e aí depois eu tivesse que fazer string.uppercase nome? Ah, quero trocar o nome, tem que fazer assim, nome, recebe, José, e aí string.uppercase nome? Sabe, às vezes é bom você poder só colocar a string aqui direta no parâmetro e aí pronto, é mais rápido quando você não precisa reutilizar a variável nome. E a mesma ideia a gente poderia usar aqui, porque a função com quadrado ela só existe, na verdade, para que eu possa usar elas na função quadrados. Em outro caso, não tem muita utilidade eu gerar uma tupla assim, sabe? Então eu queria, não sei, de alguma forma só colocar a parte que interessa da função com quadrados. Eu não queria precisar definir ela. Será que dá para fazer isso? Sim, professor! Bom, se a gente olhar aqui para a coisa número 2 que a gente quer aprender, é sem nome. Então vamos tirar o nome? Bom, vamos começar assim. Ao invés de def, a gente vai definir a função com outra coisa. Vai ser fn. E aí o nome a gente vai tirar fora mesmo. O do a gente vai transformar numa flechinha, assim. E o resto fica tudo igual. Vamos só colocar na mesma linha, porque fica mais fácil de ler. Ó, vou voltar tudo. Def eu transformei em fn. O nome eu joguei fora. O do eu transformei em flechinha. E depois eu coloquei tudo na mesma linha. E agora, você está percebendo onde que eu vou chegar? Opas, deixa eu tirar isso aqui. Opa, tô brigando aqui com o Vi. Vamos lá. Vou tirar aquilo e colocar aqui. Sacou? Ó, troquei o nome da função só pela função. A função tá aqui agora, não preciso mais ter ela em outro lugar. Será que funciona? Vamos dar aquele code.reload de novo para testar. Compile o file, vai dar umas warning, vou ignorar elas. E agora eu vou tentar de novo fazer números.quadrados. 2, 3 e 4. Funcionou. Então vamos revisar. Coisa número 1 que a gente aprendeu: passar funções por parâmetros. Bom, a gente continua passando uma função por parâmetros, só que agora está associado também a coisa número 2, que é passar funções sem nome. E é só para isso que serve funções sem nome. Ou também você vai ver por aí muito funções anônimas. É a mesma coisa que funções sem nome. Bom, com relação à regra 1, você também vai ver que funções por parâmetro é a mesma coisa que funções de alta ordem. Talvez você veja esse termo por aí e é só isso que ele significa. Ok? Espero que eu tenha te ajudado a entender por que tem função sem nome, por que tem função por parâmetro e que dá para fazer coisas úteis com isso. Valeu, obrigado por assistir!